Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos. Bom dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito, seu programa diário. De segunda a sexta, às 6 e 7 da manhã, você acorda aqui conosco para poder iniciar não somente um dia, mas para poder iniciar um dia debaixo do propósito de Deus para a tua vida. Segunda-feira, a semana iniciando e os processos de Deus também se iniciando, e eu tenho certeza que você deve ter tido aí um final de semana abençoado. Então conta para mim como é que foi o seu final de semana, o que você fez, o que você deixou de fazer e gostaria de ter feito. Enfim, a verdade é que não dá para você voltar atrás. Mas hoje dá para você decidir o que você vai fazer com o propósito que Deus tem te confiado nesta segunda-feira. Eu quero também pedir para você fazer a sua inscrição no canal. Faça sua inscrição, acione o sininho das notificações, curtir, comentar e compartilhar. Também vão tornar a tua participação aqui mais efetiva e sinalizar para o YouTube que você deu relevância ao nosso conteúdo, ao nosso programa. Então faça isso daí. Quero aqui aproveitar de todo o coração, agradecer a você que chegou agora há pouco tempo no nosso canal, você que tem acompanhado diariamente. Eu fico muito feliz, principalmente quando vejo o comentário de vocês, quando recebo mensagens no Instagram. Eu fico muito feliz. Lembrando, nós temos um grupo de WhatsApp, que o link está aqui na descrição, que você pode entrar e receber os links dos vídeos. E isso facilita também quando nós temos novidades para compartilharmos por lá. Às vezes compartilhamos coisas por lá que não dá para poder compartilhar aqui no YouTube, nem a plataforma adequada para isso. Então, as oportunidades, o que nós estamos desenvolvendo, o que nós estamos planejando, o que estamos avançando, vá lá. Aqui no link da descrição, você vai conseguir. Está escrito aí o WhatsApp, grupo de WhatsApp, você entra e participa, vai ser um prazer ter você lá. Nosso grupo é um grupo de pessoas maduras, de pessoas que estão ali, recebem os links para poder participar aqui dos nossos conteúdos, mas é um grupo que não tem, embora o grupo fique aberto, as participações são sucintas e condizentes com aquilo que o grupo condiz com aquilo que ele foi criado. Então, se você quiser, link está aqui na descrição. Eu tenho anunciado que vamos ter novidades, breve teremos mais novidades, e isso vai ser algo espetacular para abençoar a tua vida. Agora, no programa de hoje, você acha que existem fatores que impedem a eficácia de nossas orações? Vocês acham que existem fatores que impedem a eficácia de nossas orações? Existe. Pior que existe. E muitos. Durante essa semana, aqui no Acordando para o Propósito, eu vou falar de algumas situações, de alguns aspectos, de algumas questões que retiram a eficácia das orações ou fazem com que Deus não dê ouvidos às orações que são feitas. Abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 1. Eu quero que você abra aí. Se você tiver com a Bíblia, você pode colocar aí, estou com a Bíblia em mãos, ou já abri em Deuteronômio, capítulo de número 1. E agora você vai ali a partir do versículo de número 41. A partir do versículo de número 41. Isso aqui vai ser algo tremendo para você prestar atenção e, obviamente, são conselhos para você não repetir isso na tua vida. Porque a oração, ela é dita como algo que tem poder em seus efeitos.
quando ela é feita pelo justo. Então veja que a Bíblia apresenta a eficácia da oração, mas nós vamos ver essa semana algumas situações que fazem com que haja uma ineficácia das orações. Então é um alerta para nós não praticarmos aqui alguns atos, algumas atitudes, alguns comportamentos, para que nossas orações possam ter, de fato, o efeito e alcançar os objetivos para qual elas são colocadas diante do altar do Senhor. Então, Deuteronômio, capítulo de número 1, tá bom? Deuteronômio, capítulo de número 1, vamos lá. A partir do versículo de número 41, vamos lá. Algumas pessoas perguntam qual é a versão que você usa para poder ler a Bíblia e os versículos aqui pela manhã no Acordando para o Propósito. Nova versão internacional, NVI, tá bom? Se você quiser acompanhar junto comigo, você pode acompanhar por qualquer outra versão ou tradução, mas aqui nós usamos a NVI. Deixa eu tomar um café aqui antes de nós fazermos a leitura. Então, Deuteronômio, capítulo de número 1, a partir do 41, diz assim: Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor disse: diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com a presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Isso aqui é forte demais. Eu estou rindo aqui, mas é para você entender aqui. O que você tem que entender aqui primeiro? Eu acho que você já identificou o que faz com que as orações não sejam atendidas. Vou dizer para você, a desobediência resulta na ineficácia das orações. A desobediência resulta na ineficácia das orações. Você quer ter suas orações atendidas? Seja obediente. Agora, se você for desobediente, ineficácia nas orações. Esse texto aqui é muito interessante. Por quê? Você sabe que Deuteronômio ele traz aqui uma repetição das leis, ratificando algumas coisas a qual Deus já tinha direcionado através da vida de Moisés. E a gente vê aqui que esse momento aqui da história, esse povo que caminha na direção do ambiente direcionado como promessa de Deus, a chamada terra prometida, a gente consegue ler aqui, principalmente no início de Deuteronômio, que vai ser nomeado alguns líderes, vai ser dada uma direção de organização desse povo, mas esse povo, ele se rebela contra Deus. Você está entendendo que é o próprio povo de Deus se rebelando contra ele? E como que esse povo se rebela contra ele? Através da desobediência. A desobediência desse povo vai gerar esse fator e esse resultado aqui, que eu diria ser um castigo de Deus para o povo. É o resultado da desobediência. Então, eles vão ter uma rebelião contra os princípios, a vontade de Deus, eles vão transgredir a vontade de Deus e vão receber um resultado. Os israelitas aqui, eles recebem um resultado. Veja, então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo o que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Veja, Deus tinha dado uma ordem. Às vezes Deus dá uma ordem. Olha, vá, suba e lute. Mas
quando você está em desobediência, você não pode aplicar a mesma lógica. Talvez a ordem que Deus te deu quando você estava em obediência não é aquela que ele daria quando você está em desobediência. Isso aqui fala sobre a ideia clara de que a desobediência, ela retira a eficácia da oração e retira a eficácia de nossas ações e do favor de Deus para nossas vidas. Quer dizer que eles estão achando o seguinte, olha, se rebela contra Deus, descumpre os princípios, mas vamos seguir aqui, vamos tocar o barco de qualquer maneira. E aí eles falam, ó, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor ordenou, o nosso Deus. Cada um de vocês preparou-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor disse, olha, você pode ter armas que, para o mundo natural, elas são poderosas, elas podem trazer algum tipo de efeito na guerra, mas você entra na guerra somente com as armas naturais? Ou você entra com as armas que nós já aprendemos aqui no Acordando para o Propósito? A armadura de Deus, lá em Efésios. Lembra que a gente tratou aqui. A coisa volta aí. Então, não é só com armas naturais que você entra numa guerra, não é somente com armas naturais que você vai adentrar numa batalha. Aí o Senhor disse, olha, diga-lhes que não suba nem lutem, porque não estarei com eles. O que Deus está falando? Olha, a desobediência de vocês é digna de que eu não esteja com vocês nas batalhas que vocês vão travar. Como assim? Você não tem a hombridade e a vida de comunhão com Deus para viver todos os momentos e quer, no momento das batalhas e das lutas para conquistas, ter a presença de Deus, ter a aprovação de Deus, não é algo que possamos dizer ser o mínimo compreensível da parte de Deus. Deus é um Deus de justiça. Então o Senhor disse, olha, diga-lhes, não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. E ele ainda diz o seguinte, olha, serão derrotados pelos seus inimigos. Eles podiam poupar. Eles podiam poupar uma grande problemática. Por quê? A problemática aqui na sequência, se você quiser ler, você pode ler o capítulo 2 sequência, é o seguinte, olha, anos aí no deserto, tá? Tem uma peleja aí no deserto, porque às vezes o tempo de deserto é o tempo para tratar as atitudes de desobediência. Então é melhor obedecer. Já diria, é melhor obedecer do que sacrificar. A Bíblia é muito linda, né? E aí diz assim, ó, eu lhes disse isso, mas vocês não me deram ouvidos. Quer dizer, eles não ouviram a Deus. E olha só que interessante. Eles não deram ouvidos a Deus, mas querem que Deus ouça eles. Ó. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Isso é, desobedeceram, rompendo com os princípios estabelecidos, se rebelaram contra Deus e desobedeceram novamente, subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e perseguiram como enxame de abelhas. E os arrasaram desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram. Olha só. Tentativa de arrependimento. Voltar e chorar perante o Senhor. Mas sabe o que aconteceu? Eu entendo que, tendo em vista aquilo que nós já conversamos aqui, Deus ele atenta para o coração. Deus sabe o que cada um está pensando. E aí está dizendo aqui o seguinte, olha, os amorreus atacaram ele como enxame de abelhas, o perseguiram e arrasaram ele, desde Seir até Ormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor. Quer dizer, está manifestando uma atitude de quem está arrependido. Mas eu aqui creio que eles não se arrependeram, não. Era só imagem. Por quê? O Senhor, ao entender essa atitude de eles voltarem e chorar, o Senhor não os ouve. Então está escrito aqui, ó, o Senhor não ouviu o clamor, nem lhes deu atenção. Então eles ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Então veja que Cádiz aqui representa o lugar de permanência para aqueles que desobedecem.
Como eu falei para você, a sequência aqui são eles caminhando, caminhando, sofrendo, sofrendo no deserto. Mas o que eu atento para você aqui nesta manhã, veja o que eu quero frisar aqui para você. Se você tiver uma caneta, se você usar aí uma maneira de frisar isso na Bíblia, dizendo assim, olha o que o Senhor falou, ó. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Veja, ouvir e dar atenção é uma característica daquilo que nós alcançamos quando oramos ao Senhor. Ter ouvidos de Deus, ter a atenção de Deus, são aspectos de quando nós nos relacionamos com Ele. Quando a desobediência, o que acontece? Deus não ouve, isso obviamente aqui em caráter figurativo, significa o quê? Deus não dá atenção. Não é que Deus não saiba o que a pessoa está falando, mas Deus não dá atenção, não lhes deu atenção. E aí a consequência, eles ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Então aqui na sequência é o quê? Anos de deserto, anos de peleja. Por quê? Por causa da desobediência. E a desobediência, ela torna a oração ineficaz. Você quer colocar isso daí? A desobediência torna a oração ineficaz. A desobediência torna a oração ineficaz. Eu vou desafiar você. Que tal você compartilhar isso hoje no Instagram? Ou você pode colocar aqui nos comentários também. Mas coloca no Instagram e me marca lá, @EdvaneiFernandes. @EdvaneiFernandes. Me marca lá. Eu quero ouvir essa declaração como entendimento da lição de hoje. Porque a semana está começando. Vamos trabalhar em obediência, cumprindo princípios. Porque a desobediência torna a oração ineficaz. A desobediência torna a oração ineficaz. Tá certo? Então nós vamos orar, porque a semana aqui é mais uma semana do mês que nós estamos tratando da temática oração, e vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, te engrandecemos, rendemos a ti adoração, pedindo a ti, Senhor, que tu tenhas uma misericórdia para nossas vidas, que tu tenha graça a ser disponibilizada para nossas vidas. Necessitamos disso, Senhor, porque esta semana, eu creio que será uma semana de respostas vindas da tua parte, porque nós estamos aprendendo a tua palavra, estamos aprendendo sobre oração e estamos, principalmente essa semana, aprendendo aquilo que não devemos fazer, que vai gerar a ineficácia das nossas orações. Pelo contrário, nós queremos aprender o que não fazer para fazer aquilo que é correto. Porque nós queremos ter orações eficazes, orações que subam e cheguem até o teu trono. Não somente como uma petição, mas como uma adoração a ti. Por isso, Senhor, eu te louvo, te agradeço, peço para que tu venha tomar a vida de cada um que aqui está. Venha fazer com que a semana seja rica, abundante, e que a oração seja um costume, mais do que o costume, uma cultura nossa, seja a essência da nossa vida espiritual. É o que eu oro, desde já eu te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação aqui e parabéns para você que está acordando para o propósito. Até amanhã, terça, 6 e 7 da manhã.